Então, agora eu queria propor uma filosofia aí, uma dica, né, de como calcular de uma maneira assim mais entender melhor, né, esse verso dessa parábola aí. Então eu peguei e destaquei as fórmulas aí pra gente, né? E botei um outro exemplo aqui, nós já resolvemos, né, esse exemplo. Isso aqui foi aquela questão da UER que nós resolvemos no vídeo anterior. Vamos fazer um estudo dessa função do segundo grau aqui, né? Então se a gente quisesse descobrir as raízes para poder fazer um desenho, ver por onde estaria o vértice e tal, então a gente poderia fazer, né, pela soma e produto, a soma é menos b sobre a, né? Então seria menos 4 dividido para menos meio, né? Veja que o a agora é menos meio, então significa que a soma é 8. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Enquanto que o produto é c sobre a, ou seja, 10 dividido para menos meio. Então o produto daria menos 20. A gente já fez isso em algum vídeo anterior e nós sabemos que as raízes é menos 2 ou 10, né? Já já dei aquelas dicas, né? Começa pelo produto, 1 em 20, 2, 10, né? Sem levar em consideração o sinal, 4, 5. Como o produto é negativo, as raízes têm sinal trocado, né? Então essa soma na verdade é uma subtração. Então significa que o gráfico dessa parábola, que tem concavidade para baixo, ele é assim, ó, algo desse tipo aí, né? Aqui tocando no menos 2, no eixo x, menos 2, aqui 10. É claro que a parábola vai estar mais para o lado direito, né? Uma vez que uma das raízes é 10, que é um número bem maior do que menos 2, né? Assim eu digo em módulo, esse tamanho aqui é bem menor que esse tamanho daqui para cá, né? Então significa que a parábola ela está mais para um lado do que para o outro. E aqui onde corta o eixo y é no termo independente, que também vale 10. Então esse aí seria nosso gráfico, né? Então aqui tem um ponto mais alto de todos, né, que é esse vértice aí, e esse ponto tem um x e esse ponto tem que ter um y, né? Veja que o y desse ponto é um pouquinho mais alto que 10, né? Claro que dependendo de como está a proporção do gráfico, né, se está em escala ou não, isso ficaria mais ou menos claro no desenho. Aqui pelo meu desenho parece ser bem pouco, mas nós iremos fazer essa conta. Então qual é a filosofia que eu queria te propor? Note que a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a, eu posso enxergar essa fórmula assim, ó, como sendo menos b sobre a vezes 1 sobre 2. Você concorda? Porque isso aqui é um produto entre frações, né? Então, como é que é o produto entre frações? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Só que esse cara bem aqui, ó, menos b sobre a, esse é um cara muito conhecido nosso. O que é menos b sobre a? Isso é a soma das raízes, né? Então, veja que eu posso entender o x do vértice como sendo a soma das raízes, que é x1 mais x2, que é aquele menos b sobre a, né? Dividido por 2. Então, uma forma alternativa de enxergar o x do vértice é como sendo a média aritmética das raízes da parábola. Então, veja que numa conta, né, de vestibular e tal, quando a gente está estudando, é muito comum a gente querer ir atrás das raízes, fazer um esboço do gráfico, né? Essa é uma informação que quase sempre a gente está atrás. Quando nós já temos essa informação, menos 2 e 10, é muito fácil saber quem é esse x do vértice. Eu não preciso nem jogar na fórmula. Você pode raciocinar que é a soma das raízes, menos 2 mais 10, que vai dar 8, né? E divide isso por 2, ou seja, 4. Então esse x do vértice ele está exatamente entre essas raízes. Claro, uma vez que esse x do vértice está bem no eixo de simetria da parábola, né? Então ele está bem no meio do caminho. E uma outra maneira legal de você enxergar o y do vértice é, ao invés de calcular, ao invés de fazer menos delta sobre 4a, porque aí você teria que calcular o delta, uma outra maneira de pensar é que isso aqui é um ponto, né? Esse ponto vértice aí, e ele tem um x que é 4. Então, quem é o y que tem o x 4? Então, em outras palavras, você poderia descobrir isso como sendo o f do x do vértice. Né? É só eu pegar o valor do x do vértice e eu jogar dentro da minha parábola, dentro da minha função, da minha lei de formação, né? E ver qual vai ser a resposta. Então eu poderia pegar o meu x do vértice, que é 4, e joga lá dentro, né? Então vamos calcular quem seria substituir o x por 4, né? Então isso seria menos 4 ao quadrado sobre 2,
mais 4 vezes 4 mais 10, né? Note aqui uma coisa engraçada, né? Esse menos que está escrito aqui, ó, na minha função, ele não está em um parêntese. Então significa que esse menos está fora desse quadrado, né? Então quando você for resolver essa conta aqui, esse menos 4 ao quadrado, isso vai dar menos 16 sobre 2. Não vai ficar positivo, né? Se fosse assim, ó, menos 4 ao quadrado, aí sim daria positivo, porque o menos está dentro do parênteses. Tem toda a diferença do mundo, né? Escrever isso ou isso aqui. A coisa da esquerda vale 16, enquanto que a coisa da direita vale menos 16, né? Esse parêntese aí, ele faz toda a diferença. Então aqui vai dar mais 16 mais 10. Né? Aí menos 16 sobre 2, isso vai dar menos 8 mais 26. Portanto, ao fazer essa conta aí, isso daria 18, né? Daria 18. Note que pelo meu desenho não está parecendo que aqui é 18, né? Porque 18 é algo bem mais acima do que o 10, né? Quase o dobro. Isso significa que se eu quisesse deixar o meu desenho mais em escala, né? Uma coisa assim mais real, eu iria querer fazer uma parábola desse estilo aqui, né? Uma parábola assim nessa pegada, ó. A gente tem que fazer uma coisa mais assim, ó, né? Com aquele vértice bem mais alto, né? Para poder ficar mais parecido com o que a gente está enxergando. Mas isso aqui é só um esboço, só para a gente ter um rumo, né? Então significa que esse y aqui, né? Esse y aqui valeria 18. Esse que é o vértice da parábola, o ponto 4, 18, né? Então significa que não tem como isso ser a resposta dessa parábola ser mais de 18. É de 18 para baixo, tá bom? Não tem como ser mais que isso. Então eu queria propor essa, eu odeio essa palavra, né? É como se fosse um bizu, né? Uma outra maneira de enxergar. O x do vértice é a média aritmética das raízes e o y do vértice é você substituir o valor do x do vértice dentro da lei de formação. Eu sinceramente não lembro qual foi a outra vez que eu usei essa fórmula aqui, assim que não fosse para fins didáticos, né? Quase nunca parece ser uma boa ideia calcular o delta e dividir por 4a, né? Quase sempre parece melhor descobrir o x do vértice, que é muito fácil, se você tiver a lei de formação, né? E jogar dentro da função. Vão ser contas aí que eu suspeito serem mais simples. Então essa daqui foi só uma filosofia aí do vértice. Vamos para frente que tem mais teoria ainda.